Começamos agora então o nosso Conectamente dessa segunda-feira aqui na CDL FM. Boa noite para você ligado conosco aqui na CDL. O Conectamente fala de empreendedorismo, mas muito mais do que isso. A gente fala em atividade empreendedora, em mente empreendedora. Por isso é sempre um prazer estar conversando com você nas noites de segunda-feira e depois nas nossas plataformas de streaming. Mas antes de apresentar o nosso convidado e para falar sobre o tema de hoje, vou dar uma boa noite para Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL, titular desse programa. Diga lá, Fernandão. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. No Conectamente de hoje, vamos falar sobre um tema que está transformando a forma de fazer negócios em todo o mundo. ESG, ISD. Esse tema mostra como que as empresas podem, de alguma maneira, melhorar a sua imagem e, além disso, transformar de uma maneira muito especial o nosso planeta. E a gente tem um especialista para falar desse tema aqui, né, Paulo? Ricardo Ribeiro Alves. Ele é especialista em ESG, é pesquisador, é professor, é doutor em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Tem pós-doutorado em marketing ambiental na Universidade de Saragoça. Atua como professor associado da Universidade Federal do Pampa e lidera um grupo de pesquisas em administração e sustentabilidade ambiental. Autor de livros como A Força do ESG e ESG, O Presente e o Futuro das Empresas. Ele é referência nacional quando o tema é meio ambiente, social e governança. Prazer te receber aqui. Muito boa noite, Ricardo Ribeiro Alves. Boa noite, Paulo. Boa noite aos demais. Boa noite aos ouvintes. É um grande prazer poder participar do programa e espero contribuir um pouquinho com algumas informações sobre o tema. É um tema muito importante, né, Fernando? Não dá mais para se conversar no mundo sem entender esse tema. Mas você, como sempre, você se preparou melhor do que eu. Então a primeira pergunta é sua, pode fazê-la, por favor. Bora lá. Ricardo, olhando para os últimos anos, a gente entende e queria uma informação sobre especificamente o Brasil. O quanto a gente já avançou dentro do ISD. Como que o Brasil está referendado perante o mundo? Olha, os avanços são grandes. Quando a gente volta aí 10 anos atrás, né, a gente percebe que como que, por exemplo, na questão ambiental, como que a transição de energias, né, de combustíveis fósseis para energias limpas, como tem aumentado, né, a proliferação do uso de painéis solares, o aumento da utilização de energia eólica. A gente já tem uma matriz considerada limpa, que é a energia hidrelétrica, quando a gente compara com outros países. Então, nesse aspecto, o Brasil tem avançado. E eu queria chamar a atenção dos ouvintes que as mudanças, elas não são apenas devido ao interesse ambiental, mas também a questão de redução de custos, né? Então, quando uma grande indústria, um comércio, vai colocar painéis solares, por exemplo, eles estão querendo também reduzir a sua conta, né? Então, a sustentabilidade ambiental, ela está bem dentro dessa questão da inovação dos processos, né? Redução de custos. A gente também tem avanços na parte social, né? A gente pensar que hoje, né, no ano de 2025, como que a gente avançou em termos de discussões de diversidade, inclusão, né, em oportunidades para as pessoas. Claro que ainda tem muita coisa para avançar. As discussões muito grandes em relação à ética, responsabilidade social e ambiental das empresas, porque hoje a gente vive um mundo muito conectado. As pessoas, elas não só absorvem informação, mas elas também geram informação. E isso faz com que cada um de nós tenhamos um certo poder na hora de comunicar, o que era bem diferente aí há 20, 30 anos atrás. Então, o ESG ele vem, né, como uma proposta para as empresas, para os governos, para que ocorram esses avanços. E o Brasil é um dos países mais conectados à internet, que mais
utiliza redes sociais, por exemplo, um país que é referência na questão ambiental. Então, a gente tem muito a ensinar e muito a aprender. É, nós sabemos que as grandes corporações não têm dificuldade para entender o que é ESG. Inclusive colocam nas suas estratégias de negócio muito facilmente esse tema. Mas nós conversamos com muitos empreendedores, ou aqueles que aspiram a ser empreendedores, e que atuam em pequenas, em médias empresas. Como é que se faz para levar esse movimento para médias e pequenas empresas que enfrentam um dilema existencial, que é custo, equilíbrio, budget no final das contas para poder pagar as contas? Como é que faz para se levar esse tema para essas empresas? Eu entendo que o entendimento é muito parecido com o que ocorre com as grandes empresas, né? Então, por exemplo, a sustentabilidade ambiental é uma grande oportunidade de repensar processos, em reduzir custos. Então, o que é possível fazer, né? Investimento, por exemplo, nos painéis solares, em energias mais limpas, e repensar, eu sou uma pequena fábrica, né? Repensar assim o meu processo produtivo. Eu utilizo água, eu tenho como reutilizar isso, eu tenho como reaproveitar a matéria-prima, a questão da embalagem. Então, é possível pensar esses processos, mesmo sendo pequeno, e o que pode ser feito, né? Eu estou lançando o livro ESG Marketing e eu utilizo a metáfora do guarda-chuva. Porque muitas vezes as empresas já fazem algumas ações ESG, ambiental, social e governança, mas falta elas colocarem debaixo desse guarda-chuva, né? Para ela poder pontuar o que já tem sido feito, mesmo que seja ainda pouca coisa, para que ela comece a aspirar novas coisas dentro do ESG. Então, as empresas elas têm que tentar ser criativas, né? Eu faço isso, mas eu posso fazer melhor? Quanto que isso vai me custar? Claro, tem que pontuar isso, mas também se espelhar, né, no que as grandes empresas estão fazendo. Né? É possível adaptar alguma coisa? É possível usar isso como exemplo para a minha realidade, mesmo sabendo que eu, pequeno, eu tenho essa dificuldade em relação à parte financeira, né? E essas grandes empresas, elas divulgam os relatórios delas nos sites, então está disponível para todo mundo, todos os stakeholders, né? As partes interessadas. Então, acho que duas coisas interessantes. É esse guarda-chuva, tu pontuar o que já está fazendo e o que pode ser feito, né? E outra, ver quais são essas práticas das grandes empresas, né, essas boas práticas de ESG, e começar a pensar para o meu negócio, eu posso adaptar isso ou está muito longe da minha realidade? Né? Então, talvez uma ir aprendendo com a outra. Ô, Ricardo, o Paulo tocou talvez o ponto que mais me impacta nessa questão do ESG, né? É o custo da operação como uma percepção, né? Igual você falou, na realidade, às vezes, isso muda, né? Se você tiver uma clareza de que você pode ter práticas de ESG e conseguir ali trabalhar com um custo reduzido, é um negócio que as empresas, principalmente os médios e pequenos, entenderiam e se adaptariam para essas posições, né? Mas eu queria saber sobre outras barreiras. Você, dentro da sua experiência, além dessa questão da percepção de custo, quais outras barreiras atrapalham para que, de uma forma consistente, as práticas de ESG se consolidem nas empresas? Algumas barreiras são a questão do próprio entendimento, né, do que é o ESG, né? Muitas pessoas acabam associando o ESG apenas com sustentabilidade ambiental. Na verdade, o ESG é uma gestão de riscos, né? Quais os riscos do meu negócio? Né? O que eu posso fazer para gerenciar esse risco, né? Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando, vocês sabem muito bem, né, que a gente passou ano passado por uma situação
um desastre climático, né, de proporções únicas até o momento, que atingiu todo o estado. Tem uma empresa de porte pequeno a médio, de uma cidade próxima, não é muito longe daqui, que ela sofreu toda a calamidade da época, né? Eles perderam muitas matérias-primas, conseguiram, a duras penas, salvar os empregos, né? Com alguma ajuda governamental, mas nunca chega no valor para recuperar aquele prejuízo. E os empresários eles tiveram que tomar uma decisão. Veja que é uma pequena e média empresa, né? Qual que foi? O local onde estava situada essa fábrica é um local, digamos assim, de um certo risco futuro. Ou seja, se vier uma outra enchente, numa situação parecida, aquele local onde está a fábrica, é um local de risco. Então, o que que eles fizeram, né? Eles conseguiram mais ou menos sobreviver à calamidade e começaram já a pensar no futuro, nos riscos futuros, né? Aonde eu posso colocar essa minha fábrica na cidade em que eu vou minimizar os riscos futuros de uma nova enchente? Então, com certeza, eles contrataram um profissional, uma equipe de talvez engenharia de agrimensura, não sei, né? Alguém especializado para mapear no município o local onde essa fábrica ficaria no futuro, né? Então eles adquiriram o terreno, eles estão fazendo lá uma nova planta e pensando justamente se acontecer algo parecido para frente, eu estarei minimizando o meu risco. E foi tão importante essa iniciativa deles, rápida, né? Que eles foram convidados para falar sobre isso no South Summit, que é um evento, né, de inovação e sustentabilidade que tem todo ano em Porto Alegre. Então, eu quis passar esse exemplo porque é importante que as empresas mapeiem esse risco, né? Onde eu estou, o que eu estou fazendo, eu tenho um risco grande, né? O risco meu é mais ambiental, é mais social, é mais de governança. Então, é preciso ter esse olhar, né, em relação o que está acontecendo com a empresa. Eu não sei se eu consegui responder totalmente o que queria, né? Eu gosto muito de falar de exemplos, mas se quiser acrescentar mais alguma questão, para mim, sem Eu acho problemas. que está claro. Eu só queria entender agora uma questão que às vezes surge como crítica, que eles chamam de greenwashing, né? A tal da maquiagem verde, né? Que a empresa diz que faz, mas não faz, maqueia resultados. Como é que a gente consegue diferenciar uma empresa, até para a segurança do consumidor, do empreendedor, do stakeholder, do parceiro? Como é que ele consegue realmente diferenciar essa empresa que é comprometida de verdade e que faz marketing, ou daquelas que só fazem marketing para divulgar ESG? Sim, quando a gente fala de ESG, a gente tem que separar o ESG em duas questões, digamos assim, né? Uma que é a questão conceitual. Então, problemas ambientais, as mudanças sociais que nós estamos conectados, a necessidade ética de governança, isso veio para ficar. A gente chama isso de ESG conceitual, né? Os cientistas dizem que se amanhã ou depois o planeta deixar de poluir, a gente ainda tem um passivo de problemas pelo menos 150 anos. Então, quando se fala muito aí de o ESG é uma moda, não é. É ambiental, social, mundo conectado, é algo que veio para ficar e a gente não tem como virar as costas para isso. Então, isso é um entendimento de ESG. O outro entendimento de ESG, e aí colando na tua pergunta, é a questão do ESG regulamentado, né? Então, quais as práticas ESG que são feitas pelas empresas, as normas, pelos países? A Europa está tornando mais branda a tal regulamentação de ESG. Veja que é a questão regulamentada, né? A questão do ESG conceitual, ele veio para ficar. Então, muitas empresas, ou até governos, né, eles podem ser acusados de greenwashing
que é essa tentativa de se mostrar sustentável ou social washing, né? De dizer que atende questões ambientais e não atende. A gente fala muito sobre isso, tanto de greenwashing quanto social washing, né? Bom, como que o consumidor pode fazer? Algumas dessas empresas, principalmente as grandes, elas divulgam os relatórios anuais de sustentabilidade e lá ela pontua as práticas dela, no E, no S e no G. Muitas dessas práticas elas vão ser auditadas por organismos independentes que vão ali atestar que aquilo ali está sendo feito, né? Então, cabe a nós, consumidores, a gente conseguir fazer, por exemplo, uma leitura, né, de uma certificação, uma leitura. Olha, eu sei que essa certificação, por exemplo, uma das mais conhecidas do FSC, o que que ela garante no meu produto, né? Esse produto de origem florestal. Então, algumas empresas vão tentar praticar esse greenwashing. Isso é muito reflexo dos dirigentes dessa empresa, né? Eles não acreditam em ESG ou em sustentabilidade. Por outro lado, é um risco. É um risco porque em algum momento isso pode cair por terra, né? O consumidor pode descobrir isso, pode arranhar a imagem da empresa, e aí ela pode ter algumas consequências desagradáveis, né? E aí eu volto a dizer para vocês que volta a lembrar essa questão de nós estarmos conectados. E isso dá um poder muito grande para o consumidor, né, nas redes sociais, principalmente. E se vocês me permitem, só queria dar um exemplo, sem citar o nome da empresa, Sim. lógico, né? Mas alguns anos atrás vocês viram um caso lamentável que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, de uma grande varejista em que uma pessoa foi assassinada, né, no, é, no estacionamento dessa empresa. E eu me recordo que eu já estava estudando ESG e no dia eu entrei no Instagram da matriz dessa grande rede de supermercado. E qual não foi a minha surpresa de ver no Instagram dessa matriz, né, vários comentários. Não, ela não fez nenhuma postagem sobre o assunto, mas em outras postagens haviam vários comentários em tudo quanto é língua, né, perguntando e cobrando um posicionamento da empresa em relação àquilo que tinha acontecido, tá? Então a empresa ela respondeu solidariamente, né, com a empresa terceirizada e a estratégia que ela adotou para poder minimizar esse risco foi reativar equipes próprias, então deixar de lado equipes terceirizadas na segurança, ela passou a ter equipes próprias, equipes gerenciadas por representantes da diversidade, ou seja, mulheres, negros, LGBTQI+, e outros mais, para que esses gerentes novos da segurança, eles pudessem dar um olhar diferente ali na segurança das suas lojas. Foi uma necessidade pela pressão que ela recebeu, né? Mas isso também mostra que, por exemplo, nos casos de greenwashing, né, ou de social washing, as empresas elas vão tentar, muitas vezes, fazer o errado, mas isso pode ser um tiro no pé, porque as pessoas elas estão conectadas. A gente sabe que hoje, né, com o celular, qualquer pessoa consegue tirar uma foto, fazer um vídeo, postar, isso pode atingir um influenciador e ele replicar aquilo. Então, o greenwashing e o social washing é um grande risco para as empresas. Eu acho que elas têm que pensar duas vezes, porque a gente tem vários exemplos aí de situações que arranham a imagem e faz com que as empresas percam negócios. Bom, a gente está na reta final aqui. Eu queria que você me respondesse rapidinho mais uma questão, só porque eu acho que ela não pode ficar de fora, que é como é que os bancos, os organismos de financiamento, veem a questão do
do balanço social que aborda ESG. Quanto importante é isso para a concessão de créditos, para a gente poder terminar a nossa conversa desse jeito? Ok, bom, é entendido, né, que os bancos, quando eles financiam uma atividade, por exemplo, potencialmente poluidora, eles podem ser enquadrados, né, em alguns casos, como corresponsáveis. Então, muitos bancos, isso já de algum tempo, eles criam uma série de métricas para poder avaliar o empreendimento que está pedindo crédito, e quais os comprometimentos esse empreendimento vai ter, né? Então, uma série de regras que eles vão ter que cumprir justamente para que o banco ele não seja conivente com um empreendimento que, por exemplo, vai ser potencialmente poluidor ou que vai gerar algum problema social, né? Então, os bancos já têm trabalhado com isso, porque já existem casos de bancos ter que responder solidária com empreendimentos que eles ajudaram a financiar. Então, os bancos estão muito atentos a isso também já de algum tempo para cá. Antes de agradecer o Ricardo, eu queria que o Fernando Cardoso fizesse para a gente aí um resumo dessa prosa de hoje. Diga lá. Prosa boa, né, Paulo? Eu vi dois pontos principais que eu acho que a gente tem que colocar aqui nessa conclusão. O primeiro, o Ricardo trouxe uma questão ligada ao conhecimento e como que a gente dissemina essa informação. O ISD não está ligado somente a práticas ambientais. Ele tem outros dois pilares, que é o social e o financeiro com governança, que são muito importantes e que ele tem que estar dentro da tríade ali do ISD. E o segundo pilar é que quando a gente enxerga uma possibilidade de estratégias de ISD que possam reduzir o custo dos negócios e muitas vezes até alavancar o faturamento, isso passa a ser natural de ter um aumento de práticas tanto de grandes quanto médias e pequenas empresas. Tá aí. Ricardo Ribeiro Alves, especialista em ESG, nos deu uma aula. É bom quando a gente termina uma prosa e fica com vontade de fazer mais umas 20 perguntas, porque a gente tem a chance de te convidar outra vez para conversar conosco aqui. Ricardo, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para conversar conosco aqui na CDL-FM, nesse Conectamente. Muito obrigado, agradeço o espaço, a oportunidade e, como tu disseste aí, né, a gente pode ter outras oportunidades de falar sobre o tema, eu fico à disposição. Quero mandar um grande abraço aí para os ouvintes de Minas Gerais. Muito obrigado, Ricardo. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Termina aqui mais uma edição do Conectamente. E você já sabe, termina no rádio, mas está disponível nas plataformas de streaming, particularmente na Multiprosa da CDL BH. Uma ótima semana para você, aproveite bem a semana e até segunda-feira que vem.